A tribuna neste momento para destacar um artigo que trata de um tema extremamente relevante e que defendo firmemente a importância de ampliarmos a participação política das mulheres no Parlamento brasileiro. O artigo, escrito pelo doutor em Demografia e professor titular do mestrado em População, Território e Estatísticas Públicas da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, o Dr. José Eustáquio Diniz Alves, trata do tema com maestria e nos revela um dado preocupante. As mulheres brasileiras estão perdendo posição relativa na política mundial. Essa realidade requer uma mudança de estratégia no suporte às candidaturas femininas. E o professor me faz a honra de elogiar o projeto que apresentei neste Senado para ampliar a participação política das mulheres. O projeto 132, de minha autoria, propõe que nas eleições em que estiverem 2 vagas em disputa para o Senado, que ocorrem a cada 8 anos, é o único caso de mandato majoritário que tem a exceção de a cada 8 anos ter uma eleição com 2 vagas. Então, nesses casos, uma vaga seria destinada às candidaturas femininas e outra vaga às candidaturas masculinas. Ouvi ainda hoje do eminente senador Figueiró, que conheceu o meu projeto e até estava pensando em emendá-lo, no sentido de fazer com que a abrangência desse projeto também se estenda à Câmara dos Deputados e certamente às Assembleias Legislativas, Assembleias Estaduais, câmaras municipais e câmaras distritais. E eu devo informar também que há um estudo sendo feito no que diz respeito à Câmara, que é um pouco mais complexo do que a do Senado, por se tratar de uma proporcionalidade um pouco mais difícil de ser contabilizada. Mas, com certeza, a consultoria legislativa do Senado vai encontrar uma boa solução e nós iremos também apresentar um projeto nesse sentido, no sentido de garantir que o que tem hoje de garantia na legislação eleitoral de 30% de vaga, de 30% dos candidatos, das candidaturas, seja, no mínimo, assegurada a cada gênero, que a gente possa ter essa garantia não em termos de candidaturas, mas em termos de vagas efetivas no Parlamento brasileiro. Isso certamente daria uma resposta muito importante, porque o Brasil hoje está assumindo uma posição vergonhosa no plano mundial no que diz respeito à representação feminina no seu parlamento. Por isso, o artigo do professor José Eustáquio é tão importante e precisa ser estudado a fundo pelos senhores senadores, pelos parlamentares todos do Parlamento brasileiro, para que a gente tome uma atitude no sentido de contribuir para que o Brasil saia dessa posição vexatória. Passo agora à leitura da íntegra do artigo que considero da máxima importância. O ano de 2014 marca o aniversário dos 82 anos do direito de voto feminino no Brasil. Desde a conquista de 1932, as mulheres brasileiras obtiveram diversas vitórias, tornaram-se maioria da população e do eleitorado, conquistaram maior esperança de vida e menores taxas de mortalidade, adquiriram níveis crescentes de educação, ultrapassando os homens em todos os níveis de ensino. Elevaram as taxas de participação no mercado de trabalho, reduzindo os diferenciais de gênero nos rendimentos totais. São maioria dos beneficiários da Previdência e do programa Bolsa Família. Trouxeram 2 das 3 medalhas de ouro nas 2 últimas Olimpíadas, de Pequim e de Londres, e conquistaram diversas vitórias na legislação nacional. Porém, na política parlamentar, as mulheres brasileiras estão praticamente estagnadas e perdendo posição em relação ao resto do mundo. A luta contra a exclusão feminina da política tem crescido desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Entre 1945 e 1995, a participação feminina cresceu, mas se manteve baixa no Brasil e no mundo. Em 1995, houve a 4ª Conferência Mundial de Mulheres em Beijing.
que propôs a adoção de políticas de cotas para aumentar o empoderamento feminino. Neste ano, a participação feminina na Câmara de Deputados estava em torno de 12% no mundo e 6% no Brasil. No ano de 1995, a participação feminina no Parlamento Mundial estava em torno de 12% e no Brasil 6%. Nos 19 anos depois da Conferência de Beijing, os avanços das mulheres nos parlamentos do mundo foram maiores do que nos 50 anos anteriores. Segundo a União Parlamentar Internacional, as mulheres mundiais ultrapassaram 22% de participação na Câmara dos Deputados ou em parlamentos unicamerais. Todavia, a participação feminina no Brasil permaneceu abaixo de 10%, e a diferença entre as taxas brasileiras e mundiais nunca foi tão alta. Hoje está de 13,5%, como em 2014. Nunca esteve tão alta essa diferença, essa relação entre a participação da mulher no Parlamento brasileiro e no Parlamento mundial, nunca esteve tão alta essa diferença como agora, 13,5%. Ou seja, enquanto nos parlamentos a média mundial de participação feminina é da ordem de 22%, no Brasil está na ordem de 8%. Isso quer dizer que as mulheres brasileiras estão perdendo posição relativa em relação às demais mulheres dos diversos países do mundo. No ranking da União Parlamentar Internacional, ou da União Internacional dos Parlamentos, os países que possuem a mesma taxa de participação feminina aparecem empatados com o mesmo número de classificação. Desta forma, o Brasil estava em 71º lugar em 1º de janeiro de 1997 e em 125º lugar em 1º de fevereiro de 2014. Contudo, no ranking global, considerando quantos países estavam na frente, o Brasil aparecia em 113º lugar em janeiro de 1997 e em 158º lugar em fevereiro de 2014. Ou seja, o país ocupa hoje a vergonhosa colocação de número 158 no ranking dos países com menor participação de mulher no parlamento. Portanto, o Brasil perdeu participação relativa e as mulheres brasileiras possuem uma das taxas de participação no parlamento mais baixas do mundo. Em 1997, em termos de equidade de gênero na política parlamentar, o Brasil perdia para todas as regiões, menos para os países árabes. Mas, em 2014, perde inclusive para os países árabes, que passaram de 3,3% em 1º de janeiro de 1997 para 17,8% em 1º de fevereiro de 2014, enquanto o Brasil passou de apenas 6,6% em 1º de janeiro de 1997 para 8,6% em 1º de fevereiro de 2014. Ou seja, os países árabes tiveram um salto de 3,3% para 17% e o Brasil, que estava em 6,6%, subiu tão somente para 8,6%. E hoje nós estamos atrás, inclusive, dos países árabes, que são países que pouco valorizam as mulheres, né? Então, o quanto que essa situação é complicada. Ruanda é o único país com maioria feminina, atualmente com 63,8%. E Andorra possui paridade com 50% de deputados para cada sexo. Como explicar essa situação em que as mulheres brasileiras avançam na maioria das áreas de atividade na sociedade, mas ficam para trás na política parlamentar? Como explicar que nas eleições de 2010 as mulheres que disputavam a presidência da República tiveram mais de 2/3 dos votos, Dilma Rousseff com 47.651.436 votos, 46,9%, e Marina Silva com 19.636.359 votos, 19,3%, uma soma de superior a 67% do eleitorado
eleitorado brasileiro, mas foram eleitos apenas 8,6% de deputadas federais no Brasil. Como explicar que o Brasil tenha uma mulher na presidência da República, esteja na frente dos Estados Unidos e da França, que possuem longa tradição democrática, mas nunca tiveram mulheres na chefia do Executivo, porém fique em 158º lugar no ranking mundial de participação feminina parlamentar? Os diversos institutos de pesquisa do país já mostraram que o eleitorado não só não discrimina as mulheres, como tem uma visão positiva da participação feminina na política. A prova mais cabal que o problema da baixa participação feminina na política não está no eleitorado é que, como mostrado acima, nas eleições de 2010, havia 9 candidatos à presidência, 7 homens e 2 mulheres. E o resultado do primeiro turno mostrou que mais de 2/3 da população, 67% dos votos, votaram nas mulheres, Dilma e Marina. Portanto, o problema da desigualdade de gênero na política não pode ser imputado ao eleitorado. Tudo indica que a razão do problema está nos partidos políticos que não conseguem abandonar suas práticas misóginas. São os políticos do sexo masculino que controlam os principais cargos dentro dos partidos e os espaços públicos de poder. Controlam também os recursos financeiros e o processo de escolhas de candidaturas. Diversos estudos mostram que a principal barreira da participação feminina na política está na máquina partidária e no processo de definição das listas eleitorais e de organização das campanhas. Para aumentar a participação feminina na política no Brasil, é preciso alterar a participação das mulheres na estrutura de poder dos partidos políticos. No dia 10 de maio de 2011, militantes de ambos os sexos, dos partidos progressistas e de movimentos sociais estiveram reunidos em Brasília, no auditório Petrônio Portela, no Senado, no seminário As Mulheres e a Reforma Política. Na ocasião, definiram, dentro de outros pontos, a necessidade de participação paritária de homens e mulheres de todos os cargos de representação partidária nos níveis nacional, estadual e municipal. A participação com paridade de gênero na política é fundamental, não só na estrutura partidária, mas a paridade precisa ser instituída nas secretarias municipais, estaduais e no Ministério Federal. A equidade de gênero precisa ser implementada também nos altos tribunais do Poder Legislativo e até nas diretorias das empresas privadas. No processo eleitoral, é preciso garantir a paridade nas listas eleitorais e paridade no acesso aos recursos da campanha eleitoral. Tem crescido a parcela da opinião pública que defende uma maior presença pública feminina. Pesquisa Ibope, que faz parte de um levantamento global de opinião pública realizado em 65 países pela rede WIN, mostrou que 41% dos brasileiros acreditam que o mundo seria um lugar melhor se as mulheres fossem maioria no mundo político. Assim, é possível se atingir a igualdade de oportunidade entre os sexos na família, na sociedade e na política. Se os partidos quiserem, podem oferecer igualdade de disputa para homens e mulheres nas eleições gerais de 2014. Para 2018, existe uma proposta do senador Aníbal Diniz de garantir paridade de gênero quando houver eleição para a renovação de 2/3 do Senado, reservando uma vaga para as candidaturas mulheres. A proposta é excelente do ponto de vista da equidade de gênero, pois garantiria de imediato uma representação feminina no Senado Federal de pelo menos 33% dos assentos. Caso aprovada, poderia mitigar uma desigualdade histórica e garantir maior justiça na representação de gênero no Poder Legislativo. Porém, esse tipo de ação afirmativa deveria ser estabelecido por um tempo limitado, por exemplo, durante 2 ou 3 eleições, até que as mulheres conseguissem maior igualdade de oportunidade na disputa eleitoral. Do contrário, do ponto de vista da representação democrática, reduziríamos a autonomia e a soberania dos eleitores. Mas tudo pode mudar
já nas eleições de 2014, quando se comemora os 82 anos do direito de voto feminino no Brasil. Se os partidos derem espaço e apoio para as candidaturas femininas, para deputados federais e estaduais e para senadores e governadores, o Brasil pode dar um salto no ranking mundial, deixando de ficar na lanterninha da América do Sul e deixando de perder posição para países como o Iraque, Afeganistão, Moçambique, Sudão e outros, com menores níveis de desenvolvimento e maiores índices de desigualdade social de gênero. No dia 5 de outubro de 2014, data do primeiro turno das eleições de 2014, o Brasil pode dar um salto no ranking mundial de participação feminina na política, mas, para tanto, é preciso que as convenções partidárias, que devem ocorrer de 10 a 30 de junho, período definido no artigo 8º da Lei das Eleições, a Lei número 9.504, de 1997, e seguindo as regras da Lei número 12.034, de 2009, garantam uma boa participação das mulheres nas listas partidárias e que haja apoio total para as candidaturas femininas durante a campanha eleitoral. Senhoras e senhores senadores, para concluir, eu gostaria de reforçar a minha confiança no apoio dos senhores senadores para que nós consigamos a aprovação do projeto número 132 de minha autoria, que pretende alterar o Código Eleitoral e reservar na renovação de 2/3 do Senado Federal uma vaga para candidatos homens e outra vaga para candidatas mulheres. Eu tenho certeza que essa situação ela pode muito bem tirar o Brasil dessa situação vexatória em que ele se encontra no que diz respeito à representação feminina no Parlamento brasileiro. E quero fazer um apelo direcionado a todos os homens deste Parlamento, porque se não houver um convencimento dos homens parlamentares de que eles devem abraçar essa causa, o número de mulheres não é suficiente para reverter essa situação, tanto aqui no Senado, que tem apenas 10%, quanto na Câmara dos Deputados, que tem, aqui tem 13%, na Câmara tem 8%. Então, se não houver o convencimento e o entendimento dos homens de que devem contribuir para aumentar o equilíbrio de gênero, fazendo com que a gente aprove essa matéria, vai ser muito difícil a gente conseguir esse resultado. E eu tenho certeza que a senadora Ana Amélia, que está ali pronta para me apartear, concorda com isso e certamente vai ter esse tema como sendo um dos temas a serem trabalhados durante o seu mandato aqui no Senado Federal. Ouço com muita atenção a senadora Ana Amélia. Senadora Aníbal Diniz, eu fiquei aguardando o seu pronunciamento, porque antes do início da sessão, o senhor tinha feito o comentário de que trataria dessa matéria. Então, eu fiquei com o objetivo exatamente de aparteá-lo nesse assunto que, para mim, é muito caro. Como senadora mulher e por ser de um Estado politizado, mas que em toda a sua história política teve apenas 2 senadoras, em toda a sua história política, 2 senadoras mulheres. A primeira foi a senadora Emília Fernandes, eleita pelo PTB, e agora, em 2010, a minha eleição para o Senado, pelo Partido Progressista. Eu penso que a sua iniciativa ela é extremamente oportuna. E Vossa Excelência lembrou aí o caso de Moçambique. Eu tive a honra, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, representando o nosso presidente Ricardo Ferraço, de receber uma comitiva de Moçambique, liderada pela deputada Antônia Charre. E a primeira observação que eu fiz foi exatamente essa, de que havia apenas um parlamentar homem. Eram 11 representantes do parlamento da Câmara de Moçambique, Câmara Nacional de Moçambique, e todas eram mulheres. Mais de 30% da composição da Câmara de Moçambique, mulheres.
Portanto, como disse bem Vossa Excelência, quando eu tenho viajado muito, estive participando também nos Estados Unidos de um encontro com mulheres, estive agora recentemente no México, e o México já, para as próximas eleições que deverão acontecer lá, já criaram o estabelecimento de cotas de 50% para a participação feminina no parlamento mexicano. E acontece isso em vários países. Já temos, no caso da América do Sul, a eleição no Brasil da presidente Dilma Rousseff, sem dúvida, é um divisor de águas desse empoderamento das mulheres no processo político. Michelle Bachelet, no Chile, que voltou à presidência, a própria Cristina Kirchner, na Argentina, nós temos a revelação de que o eleitorado, sim, feminino ajuda, porque aqui no Brasil o maior número de eleitores são mulheres. E esse paradigma já foi quebrado há muito tempo, que mulher não vota em mulher. Pelo contrário, as mulheres votam, sim, em mulheres. É polêmica. 67% do eleitorado votaram para mulheres em 2010. Isso é muito relevante. A presença da mulher, ela oxigena a política brasileira. A mulher tem muita disciplina, tem muito compromisso, tem muito planejamento, tem muita seriedade, muita responsabilidade. Muitas foram eleitas prefeitas, vice-prefeitas. No meu estado, o meu partido é o que tem o maior número de mulheres prefeitas e vereadoras e vice-prefeitas. E na campanha de mobilização de novas filiações partidárias, eu trabalhei intensamente. E dos quase 20 mil novos filiados, a maior parte foram mulheres, senadora Aníbal Diniz. Eu acho que essa busca das mulheres na participação, mas tudo vem com um exemplo. O caso da presidente Dilma estimulou muitas mulheres, e no caso do Rio Grande do Sul, tendo uma senadora, o meu partido foi também as mulheres estimuladas a entrarem na atividade política via participação feminina. Agora também na presidência da Fundação Milton Campos, que é a fundação do meu partido, tenho estimulado muito a realização de encontros de mulheres para ativar o protagonismo feminino no processo político eleitoral. E a sua iniciativa, ela tem um grande, benefício, que é estabelecer a discussão e o debate em torno desse tema. Muito oportuno, queria cumprimentá-lo. Lamento e fiquei muito feliz quando Vossa Excelência me procurou, imaginando que eu fosse da Comissão de Constituição e Justiça para ter a honra de ser a relatora dessa sua iniciativa. Lamentavelmente, não faço parte da CCJ, mas eu vou colaborar, quanto possível, no debate desse tema, com audiências públicas ou com outras iniciativas que venham enriquecer. Inclusive, a Fundação Milton Campos está à disposição nesse processo, caro senador Aníbal Diniz. E cumprimentos, mais uma vez, pela iniciativa de fazer. Veja só, senador Rubem Figueiró, senador Capiberibe, meu caro colega Sir Gurgax, é de um homem que vem a iniciativa de prestigiar as mulheres. É muito bom, porque eu também sou autora da lei que trata da saúde do homem para fazer aqui o Novembro Azul. Portanto, é assim que a gente convive democraticamente, ajudando uns aos outros a melhoria da qualidade política do nosso país. Muito obrigado e parabéns, senadora Aníbal Diniz. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Quero, só reforçando o meu projeto, e para tirar dúvida de algumas pessoas, eu já ouvi uma observação do tipo assim: mas aí não é antidemocrático? Vai ficar antidemocrático porque está impondo que tem que ser uma candidatura mulher? Não, nós temos duas eleições diferenciadas para o Senado, uma de 1/3 e outra de 2/3. Quando é eleição de 1/3, aí a gente pode fazer a disputa consorciada de homens e mulheres para a mesma vaga. Agora, quando tiver duas vagas, a disputa dos 2/3 com duas vagas, a gente pode direcionar uma para as candidaturas mulheres e outra para as candidaturas masculinas. E eu tenho certeza que, dessa maneira, nós vamos dar uma contribuição paradigmática para a melhoria da performance do Brasil no que diz respeito à representação feminina no Parlamento, a começar aqui pelo Senado. E também outro aspecto interessante. Tem uma matéria, uma proposição da senadora Gleisi Hoffmann, tramitando na Câmara dos Deputados, que propõe 50% de cada gênero das vagas para a Câmara dos Deputados. Essa matéria continua lá paralisada e provavelmente nem vai ser, não vai ganhar agilidade de tramitação por conta da absoluta maioria masculina naquela casa. Mas eu acho que nós temos que quebrar esse tipo de situação. Não pode, pelo fato de ter maioria masculina, a gente não colocar em debate algo que vai fazer bem para
para a democracia, vai fazer bem para a política, vai fazer bem para o parlamento e certamente vai, inclusive, abrir um pouco melhor as nossas mentes, porque a presença feminina confere muito mais qualidade ao parlamento brasileiro. Eu concedo uma parte ao senador João Capiberibe. Senador Aníbal Diniz, Vossa Excelência tem inteira razão. É necessário equilibrar o poder, porque hoje o poder é masculino. E é evidente que o poder é político, não é? Quem organiza o Estado é o poder político. Quem nomeia ministros, quem nomeia desembargadores, entende, para comandar o judiciário brasileiro, é o poder político. E é necessário que as mulheres participem no mesmo pé de igualdade que os homens. E eu quero antecipar meu voto. Eu, na verdade, tomei conhecimento do seu projeto antes que Vossa Excelência tenha apresentado aqui. Eu estava ao lado da minha companheira deputada Janete, quando nos encontramos. Vossa Excelência falou do projeto e, de imediato, contou com o nosso integral apoio. Eu tenho convicção que essa sociedade nossa, que resistem, não é, que é uma sociedade que resiste a avançar, com a contribuição feminina, certamente nós tornaríamos mais justas as relações sociais no nosso país. E eu morei em Moçambique. E Moçambique era um país sob julgo colonial português até 1975. E a poligamia em Moçambique era uma instituição. Mas a guerra terminou, a guerra se prolongou por muitos e muitos anos. Primeiro a guerra colonial, depois a guerra pós-colonial. E eu acredito que ainda hoje Moçambique se ressinta da ausência de homens, não é? Eles perderam uma boa parte dos homens na guerra. E talvez isso tenha influenciado para essa composição majoritária das mulheres. Não que eu deseje uma guerra para o Brasil para a gente equilibrar essa disputa de gênero, não é isso. Mas eu acho que Moçambique tem esse fator, senadora Ana Amélia, a guerra prolongada, você vê que a luta dos povos africanos pela independência é algo que foi concluída no final do século XX. Portanto, acho que Vossa Excelência tem inteira razão. Eu não sou da CCJ também, não é? Mas é importante que a gente aprove não para essa eleição, mas que na próxima eleição a gente já consiga avançar e equilibrar a relação de gênero na Constituição do Poder. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Capiberibe. A parte de Vossa Excelência confere qualidade e importância ainda maior ao meu pronunciamento e devo dizer que o esforço para que nós aprovemos essa matéria nesse ano de 2014 é justamente para que possa valer para as eleições de 2018, né? Porque, na realidade, não se trata de um projeto casuísta para tentar alterar o resultado ou interferir no resultado da eleição que está em curso. É preparando o Brasil para as eleições de 2018. E eu tenho certeza que, com o esforço que nós estamos fazendo, com a solidariedade que nós estamos tendo de organizações da sociedade civil do Brasil inteiro que já tomaram conhecimento e estão assumindo a responsabilidade de fazer, inclusive, a divulgação e os apelos aos senhores parlamentares para que possam aprovar essa matéria, eu acredito na possibilidade da gente tê-la aprovada ainda em 2014. E fica o meu compromisso, vou conversar individualmente com cada um dos 81 senadores e
e tenho certeza de que a gente pode dar um passo de qualidade monumental com a aprovação dessa matéria. Temos muitas matérias tramitando, muitas matérias importantes tramitando nessa casa, e eu diria que essa é uma das matérias da maior importância, que nós precisamos tratá-la com o máximo de atenção e, quem sabe, dar uma resposta positiva de elevação da representatividade feminina do Parlamento brasileiro, e assim a gente possa estar melhor posicionado na fotografia mundial. Muito obrigado, senhor presidente.